O tema da minha mensagem hoje é o povo rebelde. Aleluia. Há um povo rebelde nos nossos dias, como foi onde? Com a nação israelita. Os rebeldes judeus de onde hoje os temos. Os rebeldes. Quem são este povo rebelde? São homens e mulheres que não conhecem a Deus, profanadores dos santuários de Deus, homens obstinados de coração, reprobos quando ao entendimento da palavra de Deus, desviados, corruptos, os rebeldes, os corruptos, o povo apóstata. Ele falou, o apóstolo Paulo, que nos últimos dias muitos se apostatariam na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina ou as doutrinas de demônios. Esses são rebeldes, os desviados. Ontem existiram e hoje também. Os inimigos de Deus. Os hipócritas. E serão destruídos em breve. Se Deus é tardio em irar-se, se Deus é grande em beneficência, se Deus é compassivo, mas também é um vingador, aleluia, mas também ao culpado não tem por inocente, mas também Ele visita a iniquidade dos pais até os filhos da terceira e quarta geração daqueles que o aborreceram. Esse Deus que é tardio em irar-se, esse Deus que é compassivo, esse Deus que é amor, é também um vingador. Como disse o Espírito Santo: minha é a vingança e eu darei a recompensa. E a vingança de Deus é vista, é visível nos nossos dias. Isso que você está a ver é a vingança de Deus. Aleluia. O forte para o Rei da Glória. Os juízos de Deus na terra, porquanto a terra não lhe adorou, porquanto a terra adora outros deuses, porquanto a terra está desvanecida. E a ira de Deus caiu sobre essa terra. Sabe, os israelitas sempre foram rebeldes, como diz a Bíblia. E também Deus usou vara para castigá-los, açoites, escorpiões, espinhos. Os espinhos sempre estiveram nas suas largas. Deus sempre levantou povos para punir aquela nação, quando se desviava, quando se rebelava contra Deus. E hoje a história se repete. Aleluia. 2000 anos depois,
O Filho de Deus já é vindo e se manifestou e deu a sua vida para a restauração, a regeneração da humanidade pecaminosa, caída em Adão. Mas os humanos continuam nos seus pecados. E o que você esperava? Senão a mão pesada de Deus sobre essa terra. O povo rebelde. Um certo dia foi vocacionado o profeta Ezequiel. E o Senhor apareceu e ele disse: fique, mantente de pé, homem. Levanta-te, põe-te de pé, e eu falarei contigo. E o homem assustou e se levantou. E Deus começou a falar com ele. Abre a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo número 2. Ezequiel número 2. A vocação de Ezequiel. Mas o meu tema não é esse. O meu tema é o povo rebelde. Os seus fiados. Ajuda aí, ajuda os obreiros. Levanta a mão, você que tem dificuldade. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo. E tu habitas com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Presta atenção. Ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nele estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrita por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Preste atenção. Lamentações e suspiros e ais. Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala a casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Pois tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu os te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel
é de rosto obstinado e dura de coração. Diga amém. Eu disse que estamos a viver as mesmas coisas. Estamos a viver o que o profeta Ezequiel viveu com aquele povo rebelde. Nós também estamos a viver esses dias. Ezequiel foi vocacionado e foi enviado para ir profetizar, para ir falar a Israel, a casa rebelde, obstinados de coração, puros de coração. E o Senhor disse: vai, sabe, eles não vão. Isso é muito forte, né? Deus está lhe mandando para ir profetizar. Ele falou: não vão te ouvir. Pensa que vão te ouvir? Não vão. Diga amém. Bem, um profeta devia dizer: não, então, se não vão me ouvir, tá bom. A casa rebelde. Deus está a dizer: vai, fala a eles. Eles são rebeldes, mas eles não vão te ouvir. Então, por que Deus estava a mandar o profeta para ir falar aos rebeldes que não ouviriam? Deus sabia de antemão que aquele povo não ia lhe dar crédito. Sim. Preste atenção, vou te falar. Vais encontrar Deus deu de comer ao profeta um rolo. E viu um rolo. E a voz do Senhor disse: filho do homem, toma este rolo. Toma-o. Diga amém. Vai fazer doce a tua boca. Come esse rolo. O que tinha no rolo? Ais, mas que? Mas que? Lamentações, mas que? Suspiros. Aquele rolo é a palavra de Deus que ele estava a receber para ir falar aos filhos de Israel. E essa palavra era de lamentações, suspiros e ais. O que é isso? Palavra dura, juízo de Deus, castigo de Deus, vingança de Deus, que ia trazer lamentação ao povo, suspiros ao povo e ais ao povo, choros, ranger de dentes ao povo. Entenderam? Então o Senhor mandou o profeta. Ele sabia que não dariam crédito à sua palavra. Então foram julgados. Mandou o profeta para eles falar que vocês vão sofrer, vocês vão lamentar, vocês vão chorar, vocês vão suspirar. Então a palavra de Deus tem também essa finalidade. Preste atenção. Jesus disse: eu não vim condenar ninguém. Diga amém. Eu não vim julgar. Mas ele disse: essa palavra que eu vos tenho pregado, esse que vai quê? Vai fazer o quê? Vai julgar e condenar no último dia. Entenderam? Quando a palavra de Deus é pregada, é o juízo de Deus também. Aleluia. Quando a palavra de Deus está a ser pregada, é o julgamento de Deus também. Vou falar também. Primeiro é para a salvação. Como diz o profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quando Deus fala, é para salvar, é para fazer bem. Mas se o povo não obedecer à voz de Deus, a palavra de Deus, a mesma palavra que era para o vosso bem, virará para o vosso mal. Por isso ele chama rebeldes, porque não obedeceram, não ouviram, não praticaram, não fizeram a vontade de Deus. Diz Deus: meus pensamentos para com vocês não são pensamentos para vos fazer mal, mas sim para fazer o quê? Bem que vocês desejam. Mas ai do povo que receber a palavra e não obedecer a palavra. Ai do povo que ouvir a palavra e não receber a palavra. Então ele disse também, olha o que ele disse: se eu prometer fazer bem a um povo, a uma nação, a uma pessoa,
e essa pessoa não permanecer nos meus estatutos, e essa pessoa se desviar dos meus caminhos, eu, Senhor, vou me arrepender do bem que eu prometi fazer a essa pessoa. Aleluia. Não, calma aí. Deus promete fazer o bem. Diz que os meus pensamentos são para fazer o bem. E agora, para Deus cumprir a sua palavra e fazer bem ao povo, o povo tem que andar na sua palavra. Mas se o povo, mesmo recebendo promessa de ser abençoado, promessa de ser visitado com bênção, e esse povo não se afrontar e não fazer a vontade de Deus, Deus vai se arrepender de ter prometido fazer bem. O que é isso, Deus se arrepender? Não vai fazer o que Ele prometeu. Aleluia. Mas também esse Deus tem outro lado. Se Ele prometer destruir um povo, uma nação, uma pessoa, um pastor, um falso profeta, um presidente, um líder, qualquer pessoa, pobre, mendigo, rico, e essa pessoa se converter dos seus maus caminhos, Deus vai se arrepender do mal que Ele prometeu fazer àquela pessoa. Isto é, Ele não vai fazer o mal que Ele falou, porque a pessoa se converteu. Diga amém. Agora entenderam a bondade de Deus? Ele foi o Rei da Glória. Mas nós vimos aqui, o mesmo Deus disse: eles não vão te ouvir. Mas se eles ouvissem, eles se arrependeriam do mal que Ele prometeu fazer a Israel. Aliás, vamos encontrar isso na Bíblia. Jonas, oh Jonas, Jonas, levanta-te, vai para a cidade de Nínive e profetiza contra. Ele não disse profetiza bem, não, profetiza contra ela. E essa geração só quer ouvir profecias a seu favor. Essa geração quer ouvir profecias de carros, dinheiro e casa. Essa geração não está preparada para ouvir profecias contra. Uma geração desviada, uma geração corrupta, mas querem que eles profetizem bênçãos. Seus ministros corruptos profetizam a outros corruptos. Meu Deus não é esse. Meu Deus não profetiza bênção a um povo corrupto. Meu Deus profetiza mal a um povo corrupto. Contra, aliás, a um povo corrupto. Nínive era uma grande cidade, estava atolada com todo tipo de pecado: feitiçaria, idolatria, prostituição, mais ou menos hoje, homossexualismo, lesbianismo, assassinatos, corrupção, gatunice, roubalheira, todo tipo de pecado, roubo, venda de pessoas, todo tipo, negócios ilícitos. E o Senhor disse: Jonas, vai para essa cidade, profetize contra ela. Jonas não foi para profetizar bênçãos a Nínive. O que é isso, profetizar contra? Falar que o Senhor vai vos matar. Diga-me. Falar à cidade que o Senhor vai destruir vocês por causa dos vossos pecados, que a ira de Deus vai cair sobre vocês por causa da vossa rebeldia. Falar que vocês vão morrer. Mas agora veja a coisa bacana. E Jonas, depois da primeira tentativa fracassada, parte para Nínive. E ele fez como lhe foi mandado. Jonas não foi lá e sentiu pena da cidade e diz assim: epa, ai, as crianças, e como ficam as crianças? Os anjos, ai, são anjinhos inocentes. Ai, não, Deus vai profetizar bênção. Não, ele falou como lhe foi mandado. Diga aleluia. O que é que Deus lhe mandou? Profetiza contra ele. Jonas se levantou no meio da cidade e começou a gritar: assim diz o Senhor, ó moradores de Nínive, ó rei, viu? Desde o rei até o último.
dos livros ao escravo. Escute muito bem. Assim diz o Senhor: só tenha 40 dias. Depois de 40 dias, a cidade será subvertida. Isto é, Deus vai matar todos vocês. Não sei se Deus poderia abrir a terra e tragar todos. Não sei se Ele repetiria a história de Sodoma. Não sei se Ele tiraria o rio, o mar, para vir invadir a cidade. Não sei se cairia uma chuva que inundaria a cidade. Não sei com que tipo de praga. Mas Deus falou: profetiza contra ela. E Ele disse: 40 dias depois, Nínive será subvertida. Presta atenção. Jonas nem sequer até falou: arrependam-se. Não. Ele não lhe mandaram: vai pregar o arrependimento, como João Batista. João Batista não veio destruir a cidade. João Batista não lhe foi dito: vai, diz a ele se eu for matado. A João lhe foi dito: vai, pregue o arrependimento, prepare o meu caminho. Diz a ele: produzam frutos dignos de arrependimento. Diz a eles: não presumem vós mesmo que nós somos filhos de Abraão. Diz a eles que até dessas pedras Deus faz ser filhos de Abraão. Diz a eles que o machado já está posto a raiz das árvores. Isto é, quem não se arrepender. Veja só, machado na raiz das árvores para cortar quem? As árvores infrutíferas. Mas antes disse que arrependam-se. Isto é, depois de pregar o arrependimento, quem não se arrepender, aí já é outra coisa. Então vai ser cortado. Mas Jonas não. Ele só anunciou a destruição. Deus forte para Jesus Cristo. Ouviu? Jonas foi e disse assim: a cidade será destruída. Até deu prazo. Dentro dos 40 dias, todos vocês vão morrer. E Jonas se retirou e foi embora. Fez isso 3 dias, andando no meio da cidade. Subiu na montanha e ficou sentado lá. Diga aleluia. Mas uma coisa aconteceu: aquele povo que Deus prometeu destruir. O que aconteceu? É que a notícia chegou até no palácio que veio um profeta de Israel. Disse que vamos morrer todos por causa dos nossos pecados. E assim o rei, os seus príncipes e todo o povo se congregaram. Ou então o rei deu um decreto e disse assim: vamos nos arrepender. Todos os moradores da cidade, tirem os deuses estranhos, deixem de se prostituir, joguem fora os bonecos, as imagens, quebram os feitiços, tiram os talismãs. Diga amém. Abandonem o feitiço, o pecado, e vamos vestir de saco. Cada um tinha roupa, põe saco, põe cinza, e todos vamos jejuar. Aquele rei, olha, o rei disse: o homem que não jejuar vai morrer. O homem que não vestir saco vai morrer. O homem que não se arrepender, meteu os fiscais: controlem. Se vocês encontraram um a comer, vem me dizer. Até os vossos animais, vossas cabras vão jejuar, vossas galinhas vão jejuar. Ai daquele que tirar as cabras para lhes levar na mata. Ai daquele que tirar galinhas na capoeira. Ai daquele que tirar os bois para lhes levar na água. Fiquem lá sem beber água e sem comer. Todos vamos jejuar. E o povo lhe perguntou: o que significa isso? Pode ser, talvez, que Deus vai se compadecer por nós, vendo a nossa miséria e a humilhação, e Ele vai nos perdoar e não vai nos matar. Jonas estava a dizer: nada. Oh, como então? Eles já estão a desconfiar. Esse Deus é muda. Deus for para Jesus Cristo. Já estou a desconfiar. Isso está mostrando que Ele perdoa esse povo. Ficou chateado Jonas, ficou nervoso, ficou triste, ficou angustiado. Deus ia falar com ele: quero morrer, me mata. Eu queria poder fazer meu negócio. Agora me mandaste aqui, aí a cidade está em festa. A cidade estava em festa porque Deus desviou as suas pagas. Mas por que Deus não os matou? Porque eles eram muito bacanas,
cheio de caridade, cantavam bem nas igrejas, receberem coroa, pregavam bem. Não, porque eles se arrependeram. Eu forte para Jesus. Cadê? Ouvi isso, povo da fé. E aquele povo não foi destruído, porque eles se arrependeram. Quando havia coronavírus, e ainda tem, eu vi nas cidades do povo a fazerem manifestações religiosas, principalmente no Brasil. O povo brasileiro estava nas ruas, em cada cidade, com as mãos levantadas. E as pessoas me mandavam as fotos e os vídeos. Apóstolo, o povo está se arrependendo. O povo está a clamar a Deus para Deus remover o coronavírus. Olha o que eu respondia. Muitos me abandonaram por causa dessa minha maneira de falar. Olha o que eu respondia. Não vai funcionar. E ele dizia, por quê? Se o povo está se arrependendo. Quem te disse que o arrependimento é ir clamar somente? Se o povo que se chama pelo meu nome, acrescenta, orar, sim, faz parte. Mas também tem que fazer o quê? Se arrepender e se converter dos seus pecados ou dos maus caminhos. Então eu, Senhor, ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e assim vou abençoar a terra. É forte para Jesus Cristo. Agora eles queriam que Deus tirasse o coronavírus. As mulheres na rua de calça apertada. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oxê, as mulheres com peito fora. Queima. Os homens com as calças até aqui, as bermudas. Acabaram de orar, foram se prostituir, foram roubar, foram fofocar, foram adorar imagens. Queria que Deus tirasse o coronavírus. Sabe o que aconteceu? Piorou. Deus foi para Jesus. Eles clamaram, ou então eles clamavam, mas não havia que arrependimento. E Deus não ouviu as suas orações. E se não ouviu, tampouco perdoou eles. E se não os perdoou, tampouco os abençoou. Amém. Esse é o verdadeiro cristianismo. O povo que se chama pelo meu nome tem que clamar? Tem. Mas também tem que se arrepender. Tem que se converter para Deus vir sarar a terra. Como é que Deus vai vir sarar a terra se primeiro não perdoou a terra? Amém? Ele tem que primeiro perdoar, depois é que ele vai querer abençoar. Nínive foram perdoados, mas há uma condição para Deus perdoar. Eles se arrependeram e Deus os perdoou, e Deus os abençoou, porque não os matar é uma grande bênção. Diga aleluia. No céu o decreto já estava assinado, mas Deus rasgou o decreto, porque ele, como está escrito, aleluia, a um coração quebrantado e contrito, Deus não pode resistir. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glorifica Jesus. Ouvintes, ó cristãos do mundo inteiro, e eu vim como Isaquiel foi para Israel. Vem-te depois, Marcelino, profetiza. Esse dia só estou falando de profetizar, né? Vem-te de pé, homem, profetiza contra. Eu não vim para profetizar, senão contra. Já entenderam a minha mensagem, né? Já entenderam? Já não vim profetizar contra, eu vim profetizar contra. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Quando vocês ainda não entenderam a minha mensagem, vocês ainda não entenderam a minha mensagem, vocês pensaram que eu vinha para dar bálsamo e dizer, Deus vai entender, Deus vai compreender. Não, eu vim profetizar contra. Isto é, proclamar o juízo do nosso Deus. Mas no meio da proclamação
aprovação do juízo, se alguém se der por advertido e se converter, então vai produzir frutos. E quem produzir frutos, o machado não vai cortar. Aleluia. Bem forte da rei da glória. Deus deu muito tempo a essa terra. Foram 2000 anos. Deus deu muito tempo a essa terra. Agora Ele já não vai esperar mais. Não vai. Enquanto nos aproximamos para o tempo do fim, a sua ira vai aumentar, até que cheguemos na plenitude da ira de Deus, que é a grande tribulação. Estamos como se fosse numa reta final. Já estamos a ver o fim. Já estamos a ver o fim. Está a dizer: filho do homem, profetiza contra, não Angola, contra o mundo. Aleluia. Diz a essa igreja corrupta: o machado vai lhes cortar. Diz a essa igreja corrupta: o meu julgamento já começou. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviu? Olha aí, olha aí. Vocês estão a ouvir esses javalis que me perseguiram? Quantos pastores estão a morrer cada dia em todo o país? Eu não vos avisei? Não vos avisei vocês? O homem que foi no Calulo, como é que é? No Rebo, saiu de lá a suspirar. Tem óbitos quase em todos os bairros. Eu sou pastor. E ele falou, mas por que não está no noticiário? Qual noticiarão? Qual noticiarão? Um cachorro que morreu. O cão tem mais valor do que um hipócrita pastor. Diga aleluia. Eu não vos avisei? Eu vos falei. Vocês estão se levantar contra mim, vocês vão morrer. Diga aleluia. E você que ainda não morreu, ainda vai morrer. Podem partilhar amanhã, vão partilhar amanhã. Olha, ele disse assim: você que ainda não morreu, vai morrer se você não se arrepender. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Principalmente você que disse que eu era falso. Tu vais morrer se não te converteres, porque você blasfemou contra Deus. Tu chamaste a verdade de mentira. Tu chamaste Deus de falso. Tu chamaste o Espírito Santo de demônio. Diga aleluia. Mas eu chamei os demônios com seus nomes. Ser pilantra. Deus me chamar de nomes brasileiros. Esses nomes são deles aí. Aqui também tem outros nomes. Ninguém conseguiu explorar os nomes deles aqui. Só conheço o nome de Mayamba, Samba, Chimba, Venga, aleluia. Bem forte para Jesus. Então vamos falar os nomes que os brasileiros vieram nos ensinar. Lá do candomblé. Os 7 saias, eu lhe chamei. 7 saias, te converte. O Zé Pilantra, eu chamei o Exu. Exu de quem? Exu Caveira, o Exu do lodo. Como é que é o outro que? O demônio do macaco, como é que é? Que coloca a bebedeira. Chama-se quê? Como é? Exu. Só na live, controla na live, para ser só. Isso é pilantra, não. Tem um nome. Eu chamei os demônios pelos seus nomes, os pecados pelos seus nomes. Então em mim não há blasfêmia, porque eu estou a falar a verdade. Quando eu estou a falar que você é um adulto, você é um adulto. Quando eu estou a falar que você tem feitiço, você tem feitiço. Quando eu estou a falar que as vossas doutrinas são falsas, são falsas. E agora? E eu disse naquele dia: a verdade vai triunfar, a mentira vai tombar. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Eu disse: vocês duvidaram? Eu vou proclamar o juízo de Deus. Vocês afrontaram uma pessoa errada. Aquele que veio proclamar o juízo é que vocês proclamaram. Vocês não sabiam quem veio proclamar o juízo é a arma de Deus na terra. Essas minhas armas de guerra. Contigo eu destruirei as nações. Diga aleluia. Está aqui o juízo. Um certo dia,
Deus mostrou a Ezequiel 6 homens gigantes, 6 arcanjos, 6 anjos fortes, cada um com a sua espada na mão, desembainhada. Mas também Deus mostrou, eu falei isso ontem na live, anteontem, Deus mostrou um homem que tinha um tinteiro com a tinta vermelha. E Deus primeiro ordenou o que tinha o tinteiro na mão: tu entra na cidade, começa a assinalar todos que estão a suspirar no meio da cidade. Quem são esses que suspiravam? Os justos. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Por que os justos suspiravam? Porque eles estavam enfadados, vendo o pecado na igreja, feroz, na nação, sacerdotes na corrupção, os levitas na corrupção, os escribas na corrupção, os príncipes na corrupção, os depois da lei, os juízes da terra na corrupção. E os justos suspiravam, como fez Ló, que habitava no meio de um povo impuro, e ele suspirava vendo as injustiças em Sodoma. E agora chegou a hora da libertação, chegou a hora de separar o trigo do joio. E assim Deus mandou esse homem que tem um tinteiro na mão, vai marcar todos que estão a suspirar, todos estão a praticar a minha palavra, estão a sofrer, vendo a impiedade, vendo os pecadores no meio da nação, da cidade. E o tinteiro, o homem que tem um tinteiro, começou a lhes marcar, pá, pá. Não sei se eles metiam na mão ou no rosto, mas começou a marcar todos eles. E o homem se apresentou e disse: Senhor, já fiz o que tu me mandaste. E não pense que ele se enganou. Ninguém foi marcado senão, aleluia, aquele que suspirava na cidade. Amém. E o homem disse: já fiz o que tu me mandaste, Senhor. Ok, bom trabalho. Agora o Senhor olhou para os anjos, para os 6 intendentes, e disse: agora chegou a vossa vez, entrem na cidade, vão, mas comecem na minha... Não, você não entendeu. Vão matar todos que não estão assinalados, mas comecem na minha casa. E na minha casa começam com os mais velhos. Esse termo usam muitos maninhos, né? Os mais velhos, mais velhos. Eu estava ali, eu disse: Sabi me tirou aqui, afinal. Mas lia muito a Bíblia, parece. Mais velho. Amém. Começa com os mais velhos que estão diante da casa. Quem são esses mais velhos? Os anciãos. Aleluia. Os príncipes. Mata. Começa com eles. Depois vai no átrio. Quem são os do átrio? Os mais velhos hoje estão aqui. Diga amém. Esses pregadores corruptos são os mais velhos. E o povo é o átrio. Ele disse: não começa lá fora não, nem tão pouco no átrio. Vai lá no altar, começa a matar os que estão no altar. Depois desse, mata lá no átrio. Depois sai fora, mata lá na cidade todos que não têm o sinal de Deus. Diga aleluia. Matança dos, quem sabe, primogênitos. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Comparei a essa matança com a matança do Egito, dos primogênitos. E hoje a história se repete. Antes do Senhor destruir um povo, Ele primeiro vem profetizar. Ele vem profetizar. Ele manda um profeta, porque assim está escrito: o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. E ele revelou o seu segredo ao seu servo profeta Marcelino. Ouviu? Eu estava embora na mata,
Estava embora na mata com a minha menina. Muito jejum na cara, todos os dias, de noite, dia e noite a orar. É muita oração. Lá, ané. É mesmo assim, né? E é minha ané. No mês de dezembro de 2019, até o mês, não esqueci, dezembro de 2019, e veio o Senhor até mim. E Ele me disse: filho do homem, ouça muito bem o que eu vou te falar. Abra bem os teus ouvidos. Quando você alcançar os 30% do reino de Deus, eles até nem sabem disso que eu estou falando. Eles dizem que eu sou herege. Vocês ouviram isso ontem? Vocês não sabem? Eu sou o primeiro a vos falar isso. Estão a ensinar isso. Se alguém vier te perguntar, comenta isso. Não vai conseguir desenvolver. Eu sou o rei da glória. Desenvolve isso. Estás a ver? Oi, calma aí. Aquele aluno que cabula. Os alunos cabuladores. Ele cabula, né? E o professor fala: um burro desse, como é que você fez isso? Eu fui professor. O professor conhece todos os alunos. Aleluia. Eu conhecia todos. Eu vejo que você é um estúpido. Estás a me tirar 20 sobre 20. Que? Passa no quadro. Aleluia. Vai defender o que você fez. Primeira pergunta, vamos? Como é que você achou 5 mais 5 igual? Por que 5 mais 5 é igual a 10? Afinal de contas, ele olhou bem no caderno do barra. Vai ficar mudo. Seu cabulador. Diga aleluia. Eles estão aprendendo para ir ensinar. Os mesmos que chamaram-me de falsos profetas e hereges, esta hora estão nos ecrãs para ir ensinar amanhã. E agora vão desenvolver 30 medidas de farinha por um dinheiro. Desenvolvem isso. Eu vos dou 30 moedas de prata. Desenvolve 30 medidas de azeite. Até o azeite, não, medida é azeite. Azeite, farinha. Não, medida é azeite, farinha. Azeite, farinha alqueres. 30 medidas. Diga amém. Abra bem os teus ouvidos. Quando você alcançar as 30 medidas do reino de Deus, eu vou começar a matar. E sabe quando é que eu alcancei as 30 medidas? Em março de 2022. Quando os javalis se levantaram contra mim, eu já tinha as minhas 30. Eles estavam a ser incitados para serem quem? Cortados. E o corte vai começar. Começou naquele dia até 2029. Não vai parar. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviste? Eles vão cair na primeira hora. E essa é a paciência de Deus. Por isso Deus é muito paciente. Por que Ele faz isso? Para que aqueles que se derem por avisados escapem. Aleluia. Ouviste? Ele disse: presta bem atenção. Quando chegar a esta hora, começarei a cortar as árvores. Vocês não estão ouvindo? Bispos, pastores a tombarem. E ele disse: começa na minha casa. A casa de Deus hoje é o quê? É a igreja. Quero católica, como que? Evangélica, porque são igrejas que? Cristãs. Diga aleluia. Não é islamismo não, nem budismo, nem hinduísmo. As igrejas cristãs, por isso se dizem cristãs. E adoram quem? Jesus de Nazaré. E ele disse: começa a matar na minha casa. Começa com os líderes. Começa com os que estão no altar. E vós, povo, seguidores dos falsos mestres, para pensar que vocês vão ficar impunes? Olha o que ele disse: sai do meio deles, povo, para que não quer, não incorras
nos seus crimes. O maior falso profeta disse que escapou, não vai escapar. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Deus forte, Rei da glória. Oh! Aleluia. E depois vocês vão vir me perguntar, vão vir me procurar, e depois vocês vão vir me procurar. Isso é para começar. Amém. Amém. Não dizem que eu não vos avisei. Começa a matar na minha casa. Nunca morreram pastores em Angola como estão a morrer agora. Se você ir no cemitério, vai ver aí, vai falar: morreu o nosso pastor, morreu o nosso pastor, morreu o nosso bispo, o nosso padre. Por quê? Caiu o juízo sobre a igreja de Deus. Depois vai sair da igreja e vai no mundo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. É o juízo de Deus. Eu estou proclamando o juízo de Deus, mas ainda assim é advertência. Esconda-te na fenda da rocha. Foge, esconda-te na cidade do refúgio. Foge, esconda-te em Deus. Aleluia. Aleluia.